Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3, vamos ler juntos? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu quero meditar com vocês sobre o tema Jonas, o profeta ortodoxo, mas desobediente. E eu quero chamar sua preciosa atenção, porque se aquilo que eu creio, se aquilo que eu confesso, eu não vivo, a minha confessionalidade não tem sentido. Ortodoxia sem ortopraxia é pecado. E Jonas vai nos ensinar algumas lições importantes sobre a sua vida e sobre a manifestação de Deus na vida de Jonas. Primeiro, Jonas não é um mito. Jonas é uma figura histórica. Lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, diz que ele foi profeta no reino norte, no período de Jeroboão. O livro traz o seu nome, e ele viveu entre os anos 793 a 753 a.C. O seu nome, Jonas, significa pomba. Jesus, ao falar sobre a sua morte e a sua ressurreição, cita o exemplo de Jonas, dizendo que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, também o Filho do Homem passaria por isso. O que eu acho interessante, meus amados irmãos, e está acontecendo muito hoje, com pastores, com igrejas, que os pastores estão se envolvendo muito mais com ideologias, envolvendo-se com a política secular e perdendo o foco da missão. E eu queria chamar a atenção disso aqui como igreja, porque nós somos uma igreja missionária. Nós temos responsabilidade como cidadão, mas nós não podemos perder o nosso foco, que é ser uma igreja missionária. Há pastores que hoje são da direita e há pastores que são da esquerda. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Mas Jonas é influenciado por uma ideologia xenofobista. E Deus então resolve salvar o povo Nínive, os ninivitas. Mas por causa da sua ideologia, por causa do seu ódio, Jonas não quer
que Deus converta aquele povo. Eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos que eu acho interessante, porque Jonas, ele era ortodoxo do ponto de vista da sua fé. Veja em Jonas capítulo 1, versículo 9, ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas aqui já foi aprovado. Ele dá sua identidade como crente, na época, diz que temia o Senhor e era criacionista. Depois, no capítulo 2, se você observar, versículo 9, ele revela também que era calvinista. Versículo 9, na oração que ele faz: ao Senhor pertence a salvação. Eu creio que não existe doutrina mais ortodoxa do que essa. A salvação não é um ato humano, mas é um ato divino. Terceiro lugar, você vai para o capítulo 4, versículo 2. Jonas revela na sua oração os atributos de Deus. Ele sabia que Deus é Deus clemente, Deus misericordioso, Deus tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Dr. Sproul, comentando esse texto, R.C. Sproul, ele diz: Jonas seria candidato à pós-graduação em qualquer seminário nosso, porque ele era um homem que tinha doutrinas claras, básicas, desde a pessoa de Deus, os atributos de Deus, criacionismo, salvação. Mas se você observar bem, o texto que nós lemos, versos 1 e 2, ele recebe uma ordem de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Não existe nada para explicar. Deus se dirige especificamente a ele. E ainda diz que ele é filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas veja que no versículo 3 que nós lemos, existe uma adversativa, diz assim: Jonas se dispôs não para Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. Primeira lição que eu vejo aqui nesse texto, que Jonas, ele era ortodoxo, temia o Senhor, mas não obedecia ao Senhor. Presta atenção que Mateus capítulo 7, 21 a 23, Jesus Cristo diz lá claramente: não adianta você dizer Senhor, Senhor, se não fizer o que eu vos mando. Porque quando você chama o Senhor de Senhor, você está reconhecendo o senhorio dele sobre a sua vida. Nós oramos o Pai Nosso: venha a nós o teu reino, o teu domínio. Veja no versículo 12 do capítulo 1, veja lá, 1:12. Diz assim: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Presta atenção que Jonas, ele está disposto a morrer, mas não a obedecer. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, por mais ortodoxa que nossa igreja seja, por mais confessionalidade que nós tenhamos, por mais que nós subscrevamos os nossos símbolos de fé, por mais que nós tenhamos cursos e mais cursos e mais cursos de Bíblia, se nós ouvirmos a voz de Deus e não obedecermos a voz de Deus, não adianta nada.
Segunda lição. Jonas, ele era ortodoxo. Se tivesse vivo hoje, seria membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas ele só orava quando tinha necessidade. Veja no capítulo 2, versículo 1. Veja, 1 e 2, diz assim: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele o quê? Me respondeu. Preste atenção que tem crente ortodoxo, presbiteriano, legítimo, bom, pastor, presbítero, oficial de igreja, músico, professor de escola dominical, que só ora na angústia. Ele não tinha vida de oração. Ele era um profeta amargurado. Ele era um profeta movido pelo ódio. Ele não queria que os indivíduos se convertessem. Terceiro lugar, Jonas, ele era ortodoxo, mas não tinha compaixão pelos perdidos. No capítulo 4, versículo 2, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em graça, e grande benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Jonas conhecia já de antemão o pensamento de Paulo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ele disse: se eu for lá pregar, por isso que eu não fui, se eu fosse lá pregar, o Senhor é tão misericordioso que eu só ia converter aquele povo, e eu não quero que aquele povo se converta, eu quero que aquele povo vá para o inferno. Irmãos, nós estamos vivendo isso no Brasil hoje. Ódio. Igrejas têm se envolvido nisso. Pastores têm se envolvido nisso. Ideologias se misturando. E nós não podemos nos misturar com isso. Nós não podemos permitir que a nossa ortodoxia seja morta, seja ausente de compaixão, e que ideologias de qualquer linha, de qualquer pensamento, venham atrapalhar o nosso compromisso missionário. Jonas não queria a conversão dos ninivitas. Jonas era ortodoxo, e depois de passar por que passou, fez a obra de Deus relaxadamente. Veja no capítulo 3, que depois dele ser vomitado pelo peixe, depois de Deus ter preservado a vida dele, no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas, 3:3, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. A Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Quantos dias? 3 dias. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será o quê? Subvertido. Trabalho de 3 dias ele fez em 1. E com um sermão desse aqui, ninguém se converte. Ninguém se converte. Se você pensar bem, ele fez, mas não fez. Ele não fez de coração. Ele fez com raiva. Apesar de tudo que havia acontecido, ele ainda estava com uma ideologia e com um ódio no coração muito grande. Quinto lugar, Jonas, ele era ortodoxo. Mas a sua ortodoxia, a sua teologia, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento escriturístico, teológico, não lhe dava prazer em viver. Jonas é um profeta amargurado, deprimido. Veja no capítulo 4, versículo 3, ele pede a Deus: tira minha vida.
capítulo 8, ele diz: melhor me é morrer do que viver. No versículo 9, vem a pergunta de Deus para ele: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele responde para Deus: é razoável a minha ira até a morte. Você conhece gente assim? Isso é uma mala sem alça e sem rodinha. Pensa num cara chato, profeta. Tem pastor chato, tem presbítero chato, tem crente chato. Está aí na Bíblia mostrando. Mas eu queria mostrar o outro lado, porque o livro se chama Jonas, livro do profeta Jonas. Mas quem é o autor principal é Deus. Esse livro poderia ser chamado Deus. Porque Deus aqui, ele é de fato o sujeito da história, o sujeito da ação, o dono da igreja, o dono da missão. É ele que faz tudo, apesar de nós, para a glória dele. E aqui algumas lições a gente observa no versículo 4, que Jonas, sabendo, conhecendo da onipresença, o atributo da onipresença, ele tenta fugir da presença de Deus. E quando um crente, presta atenção, conscientemente tenta fugir da presença de Deus, Deus vai atrás dele. E Deus vai, veja no versículo 4. Versículo 4, lê comigo aí, o que é que diz? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se... Quem foi que lançou a tempestade? O Senhor. Não foi a clima-tempo, tá? Porque na vida do crente não existe acasos. Principalmente quando o crente está tentando fugir das suas responsabilidades com Deus. Deus vai atrás de mim e de você com tempestades, com problemas, com doenças, com dificuldades, com provações. Se você é de Deus, Deus não desiste de você. Diz amém aí para ajudar. Amém. Deus é o personagem principal desse livro. Ele vai atrás do crente desobediente. Ele preserva o crente, esperando que o mesmo se arrependa. Deus manda a tempestade, mas veja no versículo 17, deparou o Senhor o quê? Um grande peixe. Deus mandou a tempestade e Deus manda agora o quê? Um peixe. E o peixe engole Jonas, traga Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não queria estar lá. Você já pensou o que é? Você está no processo digestivo dentro de um peixe? Deus preserva a gente, colocando-nos em situações desagradáveis. Presta atenção, você que está aqui, que é crente, que está fugindo da responsabilidade missionária. Igrejas que estão trancadas, pastores que estão ficando em casa dizendo: eu não vou porque eu estou com medo do corona. Eu quero saber de você quem é que controla tudo. Deus é soberano ou não é? Tomamos todas as medidas, todas as precauções, mas não é a máscara, nem a vacina que protege você. Você está vivo, porque Deus quer que você esteja vivo. Creia em Deus, irmão.
Põe a sua confiança em Deus. Não é na ciência, não é no homem. É em Deus. Veja no versículo 10. Irmãos, veja que coisa interessante. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Quem foi que falou ao peixe? O Senhor. E o Senhor vomitou a Jonas na terra. É impressionante que em Jonas, no livro de Jonas, todo mundo obedece a Deus, só Jonas. O vento obedece, a tempestade obedece, os marinheiros obedecem, o peixe obedece, a lagarta que come obedece a Deus. Todo mundo obedece a Deus, só não Jonas. Se você olhar para a igreja, você vai descobrir que no cosmos, ninguém, nenhum ser que respira, desobedece às ordens de Deus. Mas nós, como filhos, muitas vezes, desobedecemos à voz de Deus. Mas o que me impressiona, por isso que eu falo que Deus é o personagem principal desse livro, é que Jonas, ele vai lá, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, diz para Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E ele foi, pregou relaxadamente, pregou para que ninguém se convertesse. Mas veja no versículo 5. Versículo 5. Lê comigo. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor, o rei até os animais. Irmãos, não existe nenhum relato histórico de um sermão que tenha convertido mais gente do que esse. Então, se você prega mal, você tem chance ainda. Porque aqui eu aprendo uma lição maravilhosa. Deus abençoa o trabalho do crente, mesmo quando esse crente faz o trabalho com má vontade. Deus é Deus, apesar de nós. E eu fico vendo, meus amados irmãos, por que a igreja ainda está de pé? Por que a igreja caminha triunfantemente na história? Porque Jesus Cristo está dentro da igreja. Ele caminha na igreja. E ele diz, eu edificarei o que? A minha igreja. Se dependesse de Arivaldo, de você, a gente não edificaria, a gente derrubaria a igreja. A igreja teria acabado. Não existe, nem Jesus Cristo, nem Paulo, nem George Whitefield, nenhum pregador mais bem sucedido no seu ministério de pregação do que Jonas. 120 mil conversões num sermãozinho fraco. Já pensou nisso? Eu fico pensando, César, você vem aqui nesse tecato, toca aqui, põe o povo para louvar. Às vezes a gente acha que está fazendo uma grande coisa para Deus, né? E quando a gente chegar lá no céu e ver o que tem lá, anjos e mais anjos e arcanjos e querubins cantando dia e noite. E às vezes a gente se acha importante. Estou aqui me sacrificando. Com 120 quilos, quando devia estar com 80, cheio de bênção, salvo, protegido. Irmãos, eu queria terminar chamando a sua preciosa atenção, porque Jonas nos ensina sobre Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve,
o Deus de quem você é propriedade exclusiva, Ele é maior do que todos os nossos problemas. A sua perfeição absorve as nossas imperfeições e a obra dele segue de forma triunfal. Ele é santo e não pode tolerar o mal. Ele intervém na história e está por trás de tudo que acontece. Ele é misericordioso e ele salva quem ele quiser. Ele executa os seus planos e ninguém pode detê-lo. Agindo eu, quem o impedirá? Que você e eu, nessa manhã de Santa Ceia, nós possamos nos curvar diante desse Deus e agradecê-lo pelo fato dele ter nos servido. E que o maior privilégio que eu e você temos na vida é servi-lo. Tá certo? Baixa a sua bola, né? E deixa Deus ser engrandecido na sua vida. Que Ele seja glorificado em tudo que nós fizermos. E que nós, como igreja, nessa confusão que a gente está vivendo no mundo hoje, nós não percamos o foco. Foco missionário. O foco da missão. E que nós possamos trabalhar para o Senhor. Com dedicação, com zelo, com amor. Sabendo que esse Deus, Ele é poderoso para fazer o que quiser. Em tudo e em nós também. Amém?